Quando nós vamos falar sobre o panorama do Antigo Testamento, é um assunto assim muito grande, né? Não só complexo em si, né? Porque qualquer assunto da Bíblia acaba tendo uma complexidade grande. Mas é um assunto assim muito extenso, né? Vamos falar sobre, em uma hora e pouco, sobre o Antigo Testamento inteiro, né? Quando nós estávamos conversando numa reunião, né, o pastor e os demais irmãos, nós até falávamos, né? Talvez o tempo de uma aula, principalmente se fosse a segunda aula, algumas vezes nós, em algumas mensagens, eu e o pastor, com certeza também, até durou uma mensagem, era aquelas mais longas, né? Em algum evento maior, durou até o tempo de uma aula, né? Como se fosse a segunda aula. Imagina falar sobre o Antigo Testamento inteiro em uma hora e pouco, né? Obviamente que não vai dar. Aí eu peço para Deus, né? Nós pedimos para Deus, é uma obrigação fazer isso. Quando nós estamos preparando, perguntar e nos colocar diante de Deus. Senhor, eu vou falar sobre o quê, né? Muita coisa, né? Ali é muito extenso, né? Aí eu creio assim que o Senhor nos dirigiu para pegarmos alguns tópicos, alguns momentos, né? Aqui, alguns momentos, talvez todos são especiais, né? Mas talvez o que me pareceu ser especial naquele instante para trazer para nós nesse dia. Obviamente que muitas coisas vão ficar sem falar. O Antigo Testamento, nós vamos ficar a vida inteira estudando sobre o Antigo Testamento e não vamos exaurir o assunto. Imagina em uma hora e pouco. Eu não tenho a mínima pretensão de falar sobre tudo do Antigo Testamento em uma hora e pouco. Até porque eu gosto mais de aprender tudo sobre um pouco do que um pouco de tudo. Tudo sobre um pouco é assim, é pegar um pedacinho da Bíblia e destrinchar o máximo possível sobre aquele pedacinho. Isso é aprender tudo sobre um pouco. Do que um pouco de tudo, ser muito assim genérico. Eu não tenho muito aspecto de ser genérico só, né? O genérico faz parte, assim, do conhecimento de saber um pouquinho das coisas. Eu gosto mais de saber tudo sobre um pouco. Pegar um pedacinho da Bíblia, pegar ali 10 versículos ali e estudar muito sobre ele, né? Mas aí tudo sobre um pouco é o que mais nos traz ao ensinamento. Mas hoje nós vamos falar sobre o Antigo Testamento, né? Então, obviamente que algumas coisas vão, mas e tal pessoa, e tal momento, não está. A gente pode até discutir, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, se os irmãos assim o quiserem. Mas não dá para trazer sobre todas as coisas. Se o Senhor permitir, em outros momentos, nós vamos fechando o curso, e aí tudo que está sendo falado, e vai ser falado ainda esse ano, se o Senhor permitir que aconteça de continuar, ele vai sendo expandido. Então, vai ter uma hora que vai falar sobre o Antigo Testamento novamente, mas em textos menores. E aí vai ter mais tempo de falar sobre textos menores, né? Imagina a minha alegria de falar só sobre a criação hoje. Quando eu parei na criação, gente, eu gostaria, sinceramente, o Ambrósio Antônio Mendes Roque, se fosse depender de mim, eu falaria hoje sobre o Antigo Testamento. Eu comecei em Gênesis, eu falaria só sobre o começo de Gênesis. Só sobre os verbos ali do hebraico e os substantivos ali, mais importantes ali de Gênesis. Vocês iam ver coisas assim extraordinárias, mas não dá para fazer isso hoje, né? Eu tenho que falar um pouquinho sobre Abraão, sobre Moisés, tenho que falar um pouquinho sobre outras coisas, né? Então, essas outras coisas vão ficar num outro momento, tá bom? Então, eu só quis dar essa visão. Quem está lá? Márcio, meu técnico. Obrigado, o Márcio me ajudou com o meu Data Show. Vocês estão vendo algumas coisas aqui. Se vocês gostarem de algumas coisas, vocês atribuem também ao Márcio ter me ajudado, tá bom? Como eu já falei em outras oportunidades, tem alguns autores, alguns personagens do nosso tempo, né, que eu gosto também, não só dos personagens bíblicos, né? Um desses que o Ambrósio tem uma aceitação muito, eu gosto muito das coisas de Billy Graham, eu gosto, não estou falando que ele é o maior, melhor, nada disso, eu sempre gostei, desde a minha conversão, de Billy Graham. Billy Graham, para mim, foi sempre um dos maiores ícones, assim, em termos mundiais, né? E ele fala alguma coisa próxima a isso, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Uma vez nós comentamos isso numa pregação, né? E eu quis trazer essa frase porque muitos têm desprezado, muitos pregadores, pastores, evangelistas, ensinadores, têm deixado o Antigo Testamento de lado. Já foi feito estudo nos Estados Unidos, que faz estudo para tudo. Eles já falaram que talvez 80%, 90% dos pregadores não se utilizam no Antigo Testamento.
Não se utilizam. Não usam o Antigo Testamento. Por volta de 80% a 90%. Não utilizam o Antigo Testamento. Mas não porque o Novo seja melhor, mais fácil de entender, é porque eles não querem estudar o Antigo Testamento. Porque dá trabalho. É mais fácil pegar uma mensagem praticamente pronta de um evangelho do que estudar um texto de Juízes. É mais fácil. Então, o motivo é que é preocupante de não se estudar o Antigo Testamento. Não porque se prega o Novo, ou mais o Novo. Até aí tudo bem, legal. Mas o motivo de não se estudar o Antigo é que se tornou preocupante nas igrejas evangélicas na América do Norte. Porque eles simplesmente não querem, entre aspas, perder tempo em estudar. Porque dá trabalho. Dá trabalho. É muito mais fácil ou menos difícil estudar as cartas de Paulo do que estudar alguns textos ali do Antigo Testamento, como até muitas vezes alguns de vocês já vieram conversar comigo no particular, conversar sobre algum texto. Olha, tem aquele texto assim e tal, né? É muito mais difícil, né? Então, o que é preocupante não é se pregar mais sobre o Novo. Até aí tudo bem, tranquilo. O Novo Testamento é espetacular, é Cristo, uma carta aberta. Mas o que é preocupante é o motivo de não se querer estudar. E isso não foi feito, essa pesquisa, com crentes de banco de igreja. Foi feito com crente igual eu aqui, de púlpito de igreja. De púlpito de igreja. Que não querem estudar o Antigo porque tem preguiça de Antigo Testamento. É difícil estudar. Para se preparar uma pregação no Antigo, vai demorar 3 horas. No Novo, ele vai lá de improviso e pega. E se pegar do Antigo, vai abrir um salmo e vai lá e prega. Tudo no improviso. Então, isso nós estudamos na teologia e se tornou bem preocupante. Então, a Bíblia é atual, o Antigo Testamento é atual, assim como o Novo Testamento. Vou falar uma curiosidade para vocês, que talvez, alguns não saibam, né? Talvez, né? Pode passar, Márcio, por gentileza. Nós chamamos, né? Todo mundo sabe disso, Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, Penta, né? O Brasil é pentacampeão mundial, não é isso? Nós somos pentacampeão, fomos campeão lá no México, foi tricampeão, depois dos Estados Unidos, tetra, lá no Japão, Coreia, fomos penta, 5, né? É 5 em grego, né? Por isso que é Pentateuco, né? 5 livros, né? Mas é só uma curiosidade, já falando dessa abrangência do Antigo Testamento, que na Bíblia hebraica mesmo, qual que são os nomes, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? São os nossos nomes gregos, né? A Bíblia, quando ela foi traduzida para o grego, foi traduzido com esses nomes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas no original, é mais simples até. É mais simples. Porque no original, o nome desses livros é literalmente isso, simplesmente. Eu vou dar com simplicidade. Tudo que está aqui vai ser disponibilizado para vocês, tá bem? Todos os nossos data show é de vocês. Ele faz um adendo àquilo que nós enviamos para vocês lá do arquivo. Se quiserem, eu posso até mandar no próprio grupo lá. É um adendo, né? No hebraico é mais simples, muito mais simples que o nosso, porque o nome do livro é simplesmente a primeira palavra do livro. Simples assim. Qual é o nome do livro em hebraico, ali no Pentateuco? É só a primeira palavra. Então não tem assim um mistério assim, no sentido assim. Eu dei um significado de Êxodo. Êxodo, a maioria sabe que significa saída. Isso, eu ouvi alguns aí. Saída, inclusive o irmão Oswaldo. Mas qual é o significado? Como é no hebraico? Então é simples assim, a primeira palavra inclusive no português, se você pegar no português, a tradução no português, a maioria delas vai casar. Ela casa com o hebraico, a maioria delas. Se você pegar a tua Bíblia, ali eu estou com a minha ali, se você pegar a tua Bíblia, a maioria delas ela casa. A primeira palavra de cada um dos 5 livros é simplesmente o nome do livro. Então, não teve que ter uma interpretação do livro para alguém dar o nome. Não, é simplesmente assim. É Bereshit, que começa, é a primeira palavra. Depois é Shemó, que é nomes. Né? Aí vai, a primeira palavra de cada uma delas é simplesmente o nome do livro. Então, eles de modo geral, eles não ficam interpretando como nós interpretamos. Né? Queremos dar nomes, queremos catalogar,
Eles pegam simplesmente a Bíblia é a Bíblia, ela é mesmo. Como que eu vou então catalogar? Então eu vou pegar por ela mesma. A primeira palavra é o nome do livro. É o nome do livro. Ou seja, não tem nenhuma intervenção de interpretação humana. Porque da forma como nós colocamos, de certa forma, existe uma interpretação. Levítico, fala muito sobre os levitas, né? Números, não sei se vocês sabem, fala daqueles recenseamentos, né? Aquelas contagens dos povos. Então nós estamos interpretando aquilo para dar um nome ao livro. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas no hebraico acaba sendo mais simples, porque é simplesmente a primeira palavra. A primeira palavra já diz ou mostra qual é o nome do próprio livro. E também todos sabem, né, que quando se fala Torá, né, sempre se fala Torá, uma régua de medida, né, a lei de Deus. Né? Quando se usa esse termo Torá, algumas vezes você vê ela com H no final, não tem problema nenhum, porque no original não é assim, é em hebraico. Né? Hoje eu não coloquei muito em hebraico, porque não era aula de hebraico hoje, nem de grego. Mas assim, ela é só uma locação de um termo que está sendo traduzido para um outro idioma. Então, e ainda mais do hebraico, né? Um termo totalmente diferente do nosso. Né? Então, quando você vê algumas vezes com H ou sem H, não tem problema nenhum, porque no original não é assim, tá bom? Então, é a primeira palavra. Então, na tradução, vai ao pé da letra para o judeu, e no judeu antigo, né? Na época de Jesus, né? Quando eu li, então era assim, é princípio, êxodo, não era, nomes, porque você vai ver que começa logo com os nomes, né? Os nomes daqueles que vieram, aquelas 70 almas, é a primeira palavra. Depois é chamou, que dá o significado de o Senhor chamou, né? No deserto, está aparecendo ali, né? No deserto, né? E depois as palavras, o que nós interpretamos algumas vezes como segunda lei, repetição da lei, que é Deuteronômio, né? É muito mais simples até no hebraico, né? É as palavras, ou a palavra, que é a palavra de Deus. Então, ele não precisa assim, de interpretar muito assim, né? Se você pegar a tradução do próprio hebraico, ela é mais fácil até do que do grego. Mas não tem erro, não tem certo, não tem errado. O que é certo é o conteúdo, não a forma como nós a chamamos. Mas é só uma curiosidade que no hebraico chega a ser até mais simples do que isso, né? Como nós estamos falando, já demos uma visão um pouquinho mais ampla aí sobre os 5 primeiros livros. Mas vamos falar pontualmente sobre algumas coisinhas. Né? Alguém, se não conseguir, não tem problema nenhum, tá bom? Até porque eu não gosto de ficar fazendo perguntas que vai colocar alguém assim, numa situação, poxa, eu não sabia, não sei responder, né? Mas assim, Gênesis 1:1. Será que a gente consegue falar o que está escrito em Gênesis 1:1? Primeiro versículo da Bíblia. Alguém consegue? Lembra? Eu sei que muitos lembram, ou quase todos, né? Ou talvez até todos. Como que está escrito em Gênesis 1:1? Isso, novamente, mais forte agora, tá bom? Quem não falou, vai agora no nosso embalo aqui, desses que foi eu também que não falei. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Já viu? Vocês estavam olhando. Não estava. Não estava, está na segunda tela. Na minha está numa tela inteira aqui. Aí o Márcio, ele separou porque não cabia o versículo inteiro ali no Data Show. Né? Então, esse versículo aqui, são 7 palavras no hebraico. Depois na próxima tela vai aparecer. Gênesis 1:1, são 7 palavras. 7, no hebraico. Tá bom? Estou falando no hebraico. São 7. E dentre essas 7, Deus ele já coloca o ponto nos is. Sabe quando você está numa empresa, de repente está uma confusão, né? Ninguém entende nada, sabe? Aí vem um diretor lá, novo lá, e fala, agora é o seguinte, a partir de agora vai ser assim. Ele coloca o ponto nos is, ele começa a colocar ordem nas coisas, que está bagunçado. Então Deus ele começa a colocar ordem nas coisas, não no final, mas já no começo. E no começo do começo, que é Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, ele consta pelo menos 7 verdades absolutas. Só para falar de Gênesis 1:1, nós já poderíamos ficar muito tempo aqui. Não vamos fazer isso, mas já poderíamos, e seria um tempo muito bem ganho, se falasse só de Gênesis 1:1.
E se fôssemos mais no 2, no 3 ou no 4, vocês iam ver que coisa maravilhosa, mas isso vai ficar para um outro momento. Foi tentador para mim falar mais sobre os outros versículos. Mas o primeiro versículo ele fala sobre 7 verdades. 7 verdades, só em Gênesis 1:1. Eu não estou indo para Salmos, os textos dos evangelhos, nada disso. Só aqui, Deus já coloca o ponto nos is. Aqui está indo, sobe um pouquinho, Marcelo, volta lá, por gentileza. Aí, até o 4, né? Aí Deus ele fala assim, eu estou lendo o que está ali, tá bom? Só que na minha tela está um pouquinho mais aberta. Aí Deus ele fala assim, Gênesis 1:1, Deus, ele existe. Então Deus já está colocando assim, ele já está se mostrando quem é Ele. Ele está falando assim, eu sou Deus. Aí ele fala assim no segundo que nós colocamos ali, né? Número 2, não sei se está aparecendo ali. Deus já existia antes que houvesse o universo. Antes que houvesse qualquer coisa, Deus já existia antes disso. Deus já existia. Ele sempre existiu. No 3, Deus é o principal personagem da Bíblia. O principal personagem da Bíblia não é Abraão. Não é. Mas eu gosto tanto de Davi. Beleza, eu também gosto, tá bom? Mas Davi não é o principal. Sinto em lhe falar. Davi não é o principal. Não sei se eu já comentei aqui, uma vez eu vi a história de um pastor que amava Davi, né, mais do que tudo na vida. Uma história verídica. Aí ele praticamente só pregava sobre Davi. Se ele não pregasse sobre Davi, ele inseria Davi no meio da pregação. Ele, no momento da vida dele, ele acabou pecando de adultério. Você vê que coisa? O principal personagem da Bíblia para ele falou isso depois, era Davi. E o principal personagem da Bíblia não é Davi, é Deus. Deus. Porque a Bíblia, inclusive, mostra erros de Davi. Aí ele se falou sobre isso depois. Para mim, o principal personagem era Davi. Porque era vitorioso, espada, vitória, conquistas. Davi é extraordinário. Jesus é chamado do filho de Davi, né? Mas ele não é o principal personagem. Moisés não é. Sinto muito se tem algum judeu aqui. Bom, sinto muito em lhe informar, judeu. Mas o principal personagem não é Moisés. Aí Deus ele coloca esses pontos nos is. O principal personagem da Bíblia sou eu, a saber, Deus. Aí no quarto fala assim, Deus fez o que ninguém conseguiria ou consegue fazer. Ele já coloca o ponto nos is, eu sou melhor do que qualquer um, eu sou mais do que qualquer um. Vocês são alguém que foi criado por mim. É ponto nos is que Deus está colocando. Ele está pontuando algumas coisas só para começar, né? Aí o quinto, pode passar um pouquinho ali, isso, obrigado, Márcio. O quinto nos fala assim, Deus demonstra de forma sutil, nós vamos falar, tem um dia que nós vamos falar sobre trindade, não é isso, pastor? Vai ter uma matéria aí, daqui a uns 2 ou 3 meses, aqui nós vamos falar sobre trindade. Aí nós vamos fazer um desenho aqui sobre trindade. Vocês vão, deixa eu falar na linguagem moderna, né? Vocês vão curtir. Pode acreditar nesse irmão que está vos falando. Num diagraminha que nós vamos desenhar aqui, vai abrir a mente de vocês e vai falar, estou entendendo o que é trindade. Um desenho quase que infantil. Vocês vão entender o que é trindade. Mas eu não vou fazer isso agora aqui não, tá bom? Nós já fizemos isso aqui nas nossas reuniões. Deus ele demonstra de forma sutil a sua trindade, com o nome, porque no primeiro versículo da Bíblia, o primeiro nome de Deus, ao pé da letra, não é Deus, é Elohim, não é El Shaddai, não é nada disso, Nissi, sei que, nada disso. O primeiro nome de Deus é Elohim, e Elohim, ele dá, no hebraico, ele é uma espécie de um plural estático, né? Não é deuses, né? Mas é um Deus singular, mas que ele mostra que ele não é sozinho.
Então não é um Deus assim no plural, porque no plural, até no hebraico, existem deuses. No plural que não é Elohim. Mas o primeiro nome é Elohim. E Elohim mostra que ele é o Deus único, mas que não é só. Aí nos mostra. Aí logo depois dos outros versículos já vai falando sobre o Espírito Santo. Se você ler, né? Logo um pouquinho mais adiante, fala assim que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Não é isto? Fala sobre o Espírito Santo, logo depois. E se você pegar depois lá em Gênesis 3,15, nos fala também sobre Jesus. Espírito Santo. Essa palavra é Elohim, a primeira palavra de Deus na Bíblia. Não é Deus, mas é Elohim. Elohim, que é atribuído somente a Deus. Então é de forma sutil falando sobre a Trindade. Deixa eu pular, senão eu vou ficar querendo falar sobre a Trindade. 6. Ele fala assim nesse primeiro versículo. Deus, ele é o Criador. Entre aspas, simples assim. Deus, ele é o Criador. E a palavra Criador, ou criar, né? Ela vem de um verbo hebraico que é bará, né? Ou bara. Eu já ouvi tantas vezes falar bará ou bara. Né? Eu até procurei nesses dias aqui a pronúncia de várias palavras hebraicas, mas eu falo isso por obrigação, porque fazer isso para mim é obrigação. Se eu estou aqui na frente ministrando, é obrigação fazer isso. Não é nossa, não, que espetacular, nada disso. É obrigação. Quem se prontifica a ensinar, que faça-o com zelo, o apóstolo Paulo ensina. Então é obrigação. E algumas vezes eu vi bara ou bará, né? Bara ou bará. Que dá um sentido assim, algumas vezes dá um sentido de tirar, de fazer alguma coisa acontecer do nada. Ou seja, Deus ele tem a capacidade de do nada fazer alguma coisa. Deus não necessariamente ele precisa de uma matéria-prima para realizar alguma coisa. Quando ele formou Adão, ele teve uma matéria-prima. Eu já estou dentro do próprio texto aí que nós vamos falar, tá? Eu já estou adiantando. Deus ele teve uma matéria-prima. Algumas traduções, quando fala exatamente de Adão, fala formou. Não usa o verbo bara. Naquele momento do barro. Ali é porque tinha uma matéria-prima, mas Deus ele tem a capacidade de trazer alguma coisa à existência sem nada ter existido antes. E ao pé da letra, esse verbo só poderia ser usado para Deus. Porque tudo que nós fazemos, tudo, essa madeira, esse teclado, tudo é com uma transformação. Tudo nós temos uma matéria-prima ou temos um conhecimento que já nos foi dado. Deus ele traz à tona, ele pode trazer à existência alguma coisa sem uma matéria-prima. Então Deus ele é o Criador. E a última verdade absoluta, de Gênesis 1:1, fala assim, Deus ele não depende de ninguém, mas o universo depende dele. Por que o universo depende dele? Porque ele, Deus, ele é o Criador. Isso, pastor. É que eu vi que o pastor respondeu. Ele é o Criador. Então, por ele ser o Criador, uma das verdades absolutas é que ele, Deus, não depende do universo. Não depende de nada. Se nós quisermos fazer alguma coisa, a gente faz. Deus ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Deus ele continua sendo Deus. Ainda o Senhor ainda falou para o seu povo, né? Se vocês não, as pedras clamarão. Quem quer Deus, busque Deus. Deus ele continua sendo o que ele é, independente de qualquer coisa, não só nossa, mas do universo. Então ele fala essas verdades. E ali está, passa mais uma tela, por gentileza, Márcio. Aí eu só coloquei ali de curiosidade, tá? Que é como se pronuncia, né? Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamaim, Vit, Oharetz, né? Que é terra, né? É assim que se pronuncia. Quando a gente estuda hebraico, essas coisas, a gente tem que decorar, falar alguns versículos assim, né? E Gênesis 1:1 não tem como, né? Tem que decorar, pronunciar. Eu não consigo, né? Eu tenho que sempre ficar revendo as coisas, né? Amém? Facinho, né? Gênesis 1:1.
Imagina se fosse o 2, o 3, né? Sobre a criação das coisas. Né? Vamos passar para uma outra tela, Márcio? Qual é a próxima? Deixa eu olhar aqui. Também. Ah, tá bem. Ah, ele quebrou a tela, né? Ali nós colocamos só uma forma geral, né? Que ali fala como é só uma visão geral do Antigo Testamento, né? Fala sobre o Éden. Uma curiosidade, né? Jardim do Éden. Eu vou perguntar, mas não precisa de responder isso, não, tá bom? Agora, um é Gênesis 1:1, né? Sabe o que significa Éden? Éden, né? Pode deixar que eu respondo, tá? Oi? É, paraíso, isso. Paraíso. Mas assim, uma forma mais clara. Éden significa deleite, ou local de deleite, que nós chamamos de paraíso. Né? Deus, a multiforma de Deus, ela é espetacular. Nós sempre entendemos, a teologia ela fala assim, que o Éden de Deus, ele é espetacular. O Éden que Deus preparou aqui para Adão e Eva, nós chamamos assim, que é um Éden vegetal, né? Porque era de árvores, frutas, né? E aí vai. Mas eu fiz uma citação aí também no Data Show, lá em Ezequiel, quando Deus fala de um Éden mineral, quando ele fala para Lúcifer. Quando tu estavas no Éden de Deus, entre as pedras preciosas, entre topázio, vai falando várias coisas. Aqui a teologia chama assim de Éden mineral. Ou seja, quantas formas que Deus tem? Impossível nós sabemos. Porque a grandeza de Deus é simplesmente fora da nossa escala de conhecimento. É fora da nossa escala. Aquilo que Deus tem preparado para nós, nem um olho viu, nem um ouvido ouviu, o que Deus tem preparado para nós. Então, por mais que nós tentemos ilustrar o que Deus tem preparado para mim e para você e para a igreja, simplesmente nós não vamos atingir. Uma coisa é certa, o paraíso, como a minha irmã falou, alguém falou, o Éden de Deus, ele pode ser de várias formas diferentes. De várias formas. No mínimo, fala de 2 na Bíblia. No mínimo. Paulo fala que chegou até o 3º céu, né? Até isso nós discutimos numa sala de teologia, né? Então, quantos são, né? Eu não vou abrir agora isso aqui, não, tá bom? Deixa assim um dia a gente falar de Novo Testamento. Então vai se falando as coisas assim. Então, a multiforma de ação de Deus, ela é fantástica. Imagina o universo. Nós cremos e sabemos que Deus é o Criador, e o que nós conhecemos? Nada, praticamente. Não sabemos praticamente nada. Mas aqui nesse começo também nos mostra que Deus, ele, em relação ao pecado de Adão e Eva, né, não vamos especificar, porque vai ter uma matéria que vai falar sobre pecado, a teologia não vai falar, vai ter um momento que nós vamos falar sobre pecado, então eu não vou falar sobre o pecado de Adão e Eva, né, todos sabemos, né, mas eu não quero abrir muito isso, porque vai ter um dia que nós vamos falar daqui a uns meses sobre isso mesmo específico. Mas que aqui está que Deus ele fez o primeiro sacrifício, né, ali no Jardim do Éden, quando Deus deu aquela roupagem bonita, né, pegou aquela roupa de couro, né, não sei se isso aqui é de couro, não sei, vou imaginar que seja, tá bom? Pegou aquela roupa, colocou lá, deu para eles, né, ou seja, algum animal teve que ser sacrificado, o animal. Mas Deus ele já estava prevendo, eu apaguei ali, Gênesis 3,15, Gênesis 3,15 é espetacular, espetacular. É espetacular, Gênesis 3,15. Deus ele falando sobre o sacrifício derradeiro, que Deus iria falando para a serpente, falando para Satanás, Deus falando para Satanás, falando para ele, que ele feriu, né, que ele iria ferir no calcanhar, nos pés, no final. Mas que Deus, a semente da mulher, que era Jesus, iria ferir Satanás na cabeça, que é vitória. É espetacular, Gênesis 3,15. O Gênesis 3,15 é o que baseia todos os evangelhos. Todos os evangelhos é baseado em Gênesis 3,15. E ali Deus já coloca, logo no começo da Bíblia, falando sobre sacrifício. Mas o sacrifício de Deus. E não exatamente dos homens. E uma curiosidade, né?
Pode passar, por gentileza. Passa mais um, deixa eu só ver. Volta. Aí, tá bom. Ali quando fala ali em Gênesis 3,18, nos fala, e Deus ele fala para Adão, né, olha, a terra vai produzir espinhos. Esses espinhos, ele dá uma interpretação dupla, espinhos. Ali quando fala de espinhos, se você sair daqui hoje, só com esse entendimento aqui, já está bom. Pelo menos a minha aula, não da aula do pastor, já está bom. Deus ele fala para Adão, assim, olha, por causa do teu pecado, a terra vai produzir espinhos. Para o homem, o espinhos, ele dá o significado de uma vida difícil. Difícil. Mas para Deus, que é Jesus, espinhos dá o significado de uma coroa. Deus fala da coroa de espinhos de Jesus no começo de Gênesis. No começo. Como resultado do pecado de Adão, Deus já está prevendo que a matéria-prima que vai ser usada na coroa do seu filho. Na coroa. Só isso daqui, para uma pessoa, se pregar para uma pessoa que não conhece a Cristo, já está feita a pregação. Porque Deus ele abre a sua palavra falando sobre a coroa que o seu filho vai ter aqui na terra. Resultado do pecado do homem. Resultado do pecado do homem. Entenderam? Amém? Eu ia trazer uma coroa de espinhos, é que eu não quis sair de casa nessa semana. Sim. O Éden, segundo Adão e Eva, foi criado ou foi plantado? Porque Lúcifer já estava no Éden. É o mesmo Éden ou é outro Éden? É outro Éden. É outro Éden. Obrigado pela pergunta, Marcos. Ezequiel 28, 13. Essa fica só para o Marcos, tá? Ou para quem quiser, claro, né? Mas para ele especificamente. É outro Éden. Aquele é chamado de Éden mineral. Quando Lúcifer estava lá, se achava maior. Aliás, Deus ainda falou para ele. Você sabe porque é que o diabo está aqui nesse texto. Eu não trouxe isso de casa não, que eu estou falando agora. Você sabe por que o diabo, que Lúcifer, tem inveja de mim e de você? Deus falou para ele. Porque tu querias ser igual ao Altíssimo. Tu querias ser semelhante ao Altíssimo. Tem dois textos espetaculares, que é Isaías 14 e Ezequiel 28. Tu querias ser semelhante ao Altíssimo, mas não fostes. Deus falou para Lúcifer, mas Deus fez eu e você semelhante ao Altíssimo. Nós temos uma coisa que Lúcifer não tem. Nós somos semelhantes a Deus. Tá bom? Entenderam? Sim ou não? Dá para acabar a aula já? É por isso que eu gosto de tudo de um pouco, né? É pegar aquele pouco ali, né? Esmiuçar e tirar o máximo dele, né? Que a gente conseguir, né? Oi, minha querida. Ficou em dúvida, né? É que assim, a forma de Deus, o local que Deus tem preparado para nós, não dá para nós mensurarmos. Não dá. Porque a própria Bíblia fala que não dá para mensurar. Sai fora da nossa escala de intelecto. Aí Deus, ele sinaliza que tem várias formas diferentes que vai ter. Tem várias. Deus, ele sinaliza que tem várias. Assim como tem anjos, querubins, serafins, tem várias. Então, aquilo que Deus tem preparado para nós, não dá para nós, termos o orgulho, né, intelectual de falar, vai ser assim. Não dá. A Bíblia dá dicas de algumas coisas,
mesmo assim não atinge o nosso conhecimento. Não atinge. O nosso conhecimento é muito limitado. Romanos 11, a partir do verso 33. Você vai ver que ninguém chegou à mente de Deus. Quando nós conseguimos encontrar um pontinho da mente de Deus, Romanos 11, a partir do verso 33. Quando nós conseguimos atingir um pedacinho da Bíblia, é porque Deus, ele se deixou conhecer. Ele se deixa conhecer. Ele se deixa. Então, assim, o Éden que Deus preparou para Adão foi aquele. E foi travado, fechado. Deus fechou, ninguém mais tem acesso a ele aqui. Ninguém mais tem acesso. Eu só estou mexendo aqui só para a tela não sair. Ninguém mais tem acesso. Agora, qual vai ser o Éden que Deus tem preparado para nós? Jesus falou para aquele moço que estava na cruz do Calvário, que na teologia a gente brinca que ele é um dos homens que teve mais sorte na vida, né? Ele estava ali morrendo, já estava no caminho do inferno, ali a um passo do inferno, de repente ele aceita Jesus, e aí o próprio Deus, fala para ele, ainda hoje, Jesus morreu que horas? Às 3 da tarde, às 15 horas, e o dia ia até às 18 horas, né? Então, até hoje, era naquele horário ali, né? Era em questão de horas, né? Eu vou interpretar na literalidade, porque o dia seguinte é o sábado. Deus morreu no dia da preparação, que é a sexta-feira em hebraico, né? Aí ele falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. No paraíso. Então, não tem como sabermos a grandeza do paraíso de Deus, os detalhamentos do paraíso de Deus. Mas a Bíblia nos dá dica, aí você pega lá no final de Apocalipse, nos dá dicas assim incríveis, de que, como eu já usei esse termo hoje, a multiforma que Deus tem para nós é muito grande. E a Bíblia não é para isso. A Bíblia está falando, pode acreditar, que para onde eu vou mandar vocês é um lugar espetacular. João 14, eu estou falando tudo de cabeça, tá? Se errar alguma coisa, se vocês quiserem corrigir, fica à vontade também. É João 14, né? O Senhor ele nos fala assim, eu estou olhando, porque eu estou olhando para você que me perguntou, tá bom? João, ele nos fala assim, eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Então Deus, ele fala assim, que ele é o criador daquele lugar, ele não delegou para ninguém preparar aquele lugar, ele não delegou para um serafim, para um arcanjo, ele fala assim, eu vou. Abraão, ele fala no capítulo 11 de Hebreus, fala sobre Abraão, e aí fala assim, aí o autor, que não se sabe quem foi, né? O pastor Pedro até sempre falava, não é isso, irmão? Falava que provavelmente fosse Paulo, mas não se tem certeza. Mas fala assim, no capítulo 11, quando fala de Abraão, fala assim, Abraão esperava uma cidade melhor, de qual o artífice e o construtor é Deus. Isso, alguém falou Deus. Então Abraão, ele não esperava só nessa nova, lá na Canaã, não. Não, saiu de Ur, eu não trouxe o mapa, que faz o caminho todo de Abraão, assim, né? Aí ele não faz só isso, não. Ele não esperava só aquele. Abraão esperava uma cidade de qual o construtor, o artífice, o engenheiro, o arquiteto, está escrito lá no capítulo 11 de Hebreus. É Deus. Qual é essa cidade? É uma cidade que não dá para imaginar. Então, assim, a multiforma, fica com essa palavra que é a mesma que o apóstolo Paulo usa também. A multiforma de Deus, ela sai fora da nossa escala. Eu tenho um Ambrósio, tenho uma escala de conhecimento, né? Assim como todos nós temos. A escala de conhecimento de Deus está aqui. A do Ambrósio está lá no rodapé, né? Está lá no rodapé. A de Deus está lá no alto, né? Então, aí, quando Deus ele se deixa conhecer algumas coisas, se deixa. Então, pode esperar que é coisa grande, que eu não consigo mensurar. Obrigado pela pergunta. Pode passar, querido. Monte Moriá. Deixa eu entrar aqui no meu Moriá aqui. Só uma curiosidade também, né? Monte Moriá, lá quando Deus fala para, todo mundo conhece, né? Deus fala para Abraão, eu
pulei Noé, porque se eu for falar de Noé, gente, eu vou parar em Noé. É repouso, né, Noé, né? Mas aí eu vou parar, e não vai dar. Né? Aí eu fui para Abraão, tem que escolher algumas coisas. Né? Mas aí já escolhi logo ali, pulei ali final do capítulo 11, início do 12. Já fui logo ali para Isaac. Né? E ali o que ocorre? Né? Lá no Monte Moriá, Deus mostra algumas coisas, tá bem? Era muito comum naquela época, no Antigo Testamento, quase todo no Antigo Testamento. O pastor já falou sobre isso. Eles sacrificavam crianças. Muitas vezes sacrificavam seus filhos. Né? E Deus, ele faz isso aqui. Ele fala para Abraão, vai lá. Certamente para Abraão não seria uma coisa tão ilógica assim, porque muitos faziam isso na época. Não era tão ilógico assim, muitos faziam isso. Mas aí ele pega, todos nós sabemos, ele vai testar a fé dele. Né? Dentre outras coisas, Deus fala assim, eu não quero que ninguém faça sacrifícios humanos. Ninguém. Se alguém tem que sacrificar o filho de alguém, eu vou sacrificar o meu filho. Eu vou sacrificar o meu filho. Aí Deus, ele falava como quem diz assim, eu sou diferente dos outros deuses, porque eu sou aquele Elohim. Eu sou o Elohim. Eu sou diferente dos outros deuses. Eu não sou igual aos outros deuses. Aqui, dentre outras coisas, Deus está falando assim, eu sou Deus diferente. Eu não sou igual aos outros. Então, não façam isso. Não façam. E ali onde Deus pediu o seu sacrifício ali, já estava mostrando, que era o Monte Moriá, né? Já estava mostrando onde deveria ser feito o sacrifício depois, né? Dos animais. Né? O sacrifício, que é onde o templo foi construído ali. Que ali Davi, ele dá o desenho, a matéria-prima ele ganha também, né, de um grande rei amigo dele. Aí ele deixa tudo nos conformes para o seu filho poder construir o templo. Amém? Tá certo? Vamos passar mais um pouquinho. Vai lá. Passa mais uma tela. Val de Jaboque. Só para os irmãos também não se confundirem. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, mas não precisa de responder também não, tá bom? O Ambrósio, tá? Estou falando de mim. Eu gosto de fazer perguntas introspectivas. Né? É o que eu falei, eu não gosto de fazer perguntas e colocar alguém em xeque se conhece ou não conhece. Isso aí para mim não tem a menor importância. Aqui, ó. Sabe o que é Val? Oi? Val. A gente sempre fala assim, né, pastor? No Val de Jaboque, né? Jacó passou lá pelo Val de Jaboque, ele ia se encontrar com seu irmão, né? Não precisa contar a história que os irmãos sabem, né? Foi se encontrar, aqui é um ponto crucial da história do Antigo Testamento. Foi se encontrar, Val do Jaboque, né? Aí algumas pessoas gostam de falar Vale do Jaboque. Ao pé da letra não é Vale do Jaboque, é Val do Jaboque. Não é Vale do Jaboque. Né? Quando ele fala assim, Val do Jaboque, tá bom? Só para pontuar aqui esse detalhe aqui. Val não é uma palavra da teologia, é uma palavra da geografia. A Márcia não está aqui hoje, que ela não estava legal, ela ficou em casa, ela vai assistir no YouTube a aula de hoje. Ela já leu, a minha apostila pelo menos ela leu, né? Eu não sei se ela chegou a ler a segunda apostila. Aí a Val do Jaboque, eu digo isso porque ela era professora de geografia. Val do Jaboque é mais ou menos assim, me permita, tá? Me fale o nome de qualquer rio. Qualquer rio. Tietê, mais um. Pinheiros. Jordão, Jaboque. É o nome de um rio. O Val é mais ou menos assim, ó. Está o rio, né? Está o rio. Aqui é a Jordânia. Aí o Jacó ia se encontrar com seu irmão. O pastor conhece lá. O Val é assim. Imagine aqui qualquer rio. Qualquer rio. Quando as águas estão cheias, Rio Nilo, o Rio Tejo, o Rio Sena, o Rio Pinheiros, qualquer rio. Quando as águas estão cheias, ela alcança o máximo de uma margem. O máximo da margem. O máximo. Quando tem menos águas, na época da seca, as águas diminuem.
ficam poucas águas. Inclusive, naquela região escassa de águas, não é como no Brasil, que é o país que tem mais água potável do mundo, aquela região é um dos lugares onde tem menos água, potável não, né? É água doce. Quando o rio está cheio, ele alcança uma margem mais extensa. Quando estão com pouca água na época da seca, a água diminui. Esse pedaço que fica seco da época da seca é chamado de val. Então isso serve para qualquer rio. Para qualquer rio. Quando você olha um rio, não é como está seco, né? Porque não chove faz tempo, né? Aí você vê aquela perto da margem ali, você vê até a sujeira aqui em São Paulo. Aquilo pertence ao rio. O dono daquilo é o rio, né? Se você fizer uma casa ali, a hora da cheia vai inundar. Porque aquilo se chama-se val. É por isso que é val do Jaboque. Eu peguei até na Bíblia hebraica da Torá. É val mesmo, que é na parte seca do rio, quando ele está com pouca água, na época da seca. Por isso que eles passaram a pé ali, né? Primeiro ele passou, né? Passou os homens, depois ele foi, né? Ele mandou presente lá para o irmão dele, né? Para aplacar um pouco ali, né? A ira do irmão que ele achava que tinha sobre ele, né? Esaú, né? E ali Deus muda a história dele, ali que tem aquela luta ali, né? Aquela foto é real lá da Jordânia, lá mesmo. Eu não peguei a foto de um rio qualquer, que poderia até ser, mas eu peguei de um rio da Jordânia, o rio do Jaboque, que algumas vezes ele tem um outro nome hoje. Ele fica ali entre ele é um tributário, né, do Rio Jordão. Ele fica entre o Mar Morto e a Galileia. Amém? Entenderam o negócio de val aí do Jaboque? De vez em quando, alguns de nós, assim, meio, né, aflorado, né, com o microfone na mão, pregando, a gente fala cada coisa, né, que dá até medo, né? Que dá até medo de ouvir, né? Pula uma tela, por gentileza. Moisés, é claro que tem que falar de Moisés, um pouquinho, né? Nós estamos falando do panorama do Antigo Testamento, né? Mas eu vou passar, eu acho que 2 telas de Moisés só. Porque se eu for falar muito sobre Moisés, obviamente só vai ficar Moisés, né? Como nós já falamos aqui em outras vezes, Moisés, ele é o maior expoente para o judeu. Tá bom? Ele é o maior expoente do Antigo Testamento. Se para nós muitas vezes é o rei Davi, porque a gente gosta de ser triunfalista, estou falando a gente, nós mesmos, tá? Estou me colocando assim. Nós temos o aspecto de querer ser triunfalista, né? Mas para o judeu, o maior expoente não é o triunfo da espada, mas é o triunfo da lei. Então ele tem assim, o judeu, ele tem como Moisés o maior expoente, o maior ícone do Antigo Testamento. Então aqui é só rapidinho, tá bem? Eu sei que vocês sabem, mas aí eu vou falar algumas coisas, pelo menos para vocês, para colocar na mente de vocês a introspecção de alguma coisa, né? Ali todo mundo sabe, né? Moisés ele foi pedido ali, né? O rei do Egito, né? Queria matar os menininhos, né? Porque o povo do Egito estava crescendo, os hebreus estavam crescendo demais, né? Vamos matar os menininhos, né? Vamos matar os meninos. Todo mundo sabe disso, a semelhança do que aconteceu com Jesus, né? Vai nascer um rei, vamos matar os bebezinhos aí, né? Vamos matar as criancinhas. Semelhança de Jesus. Aí foi. Aí eu quero falar uma coisa para vocês aqui agora. Vai ser mais pregação até do que estudo. Coisa que não é o comum que eu faço. Eu tento separar. Mas nesse aspecto eu não vou conseguir separar. Deus, preste atenção nisso, por gentileza. Não olhem para o data show. Olhe para mim agora, nesse momento. Tá bom? Deus, ele não se esquece do que fazem para os seus filhos. Ele não se esquece. E eu vou colocar um pouquinho de pregação agora aqui, tá bom? Aí eu já volto. Deus, ele não se esquece. Se alguém fizer uma coisa com você, pode ter certeza. Pode ter certeza. Deus está olhando e ele vai tomar uma ação. Ele vai fazer alguma coisa.
Ninguém toca nos filhos de Deus e passa impune. Ninguém. Ninguém toca no filho de Deus e passa impune. Mesmo Davi, como nós citamos agora há pouco. Ele tocou num filho de Deus, que era um amigo dele, inclusive, e ele mesmo, Davi, pagou um preço muito alto por causa disso. Ninguém passa impune quando toca na vida de um filho de Deus. Ninguém. Eu não ia fazer esse parênteses que eu fiz aqui agora. Não estava no meu script. Mas saiba disso. Ninguém toca em você e vai passar impune com isso. Ninguém. Ninguém. Ali, houve ali derramamento, lá, quando Moisés nasceu, houve derramamento do quê? De sangue. Eu devia ter pego o pincel vermelho, né? O derramamento de sangue. Foram 10 pragas, não foi isso? Foi isso. 10 pragas. Qual foi a primeira praga? A praga do sangue. Deus, ele não deixa passar não, viu? Mexeu com você, filho e filha de Deus. Pode ter certeza. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Fica de boa. Mesmo que você passou algumas noites chateados ou chateada, fica de boa. Porque vai chegar a hora da pessoa. E quem vai tomar ação não é você não. Pode ter certeza disso. Eu falei de 7 verdades lá de Gênesis 1. Pode ter essa verdade aqui que nós estamos falando hoje. Agora. A primeira, aí teve as 10 pragas. Eu não quero citá-las agora, tá bom? Teve as 10 pragas. Qual foi a última praga? A praga de? Isso, sangue. Ela começa e ela termina com sangue. Aqui se derrama sangue, aqui a água se converte em sangue. E aqui tem derramamento de sangue. O que fizeram para as crianças hebreias lá atrás não passou impune diante de Deus. Não passou. Claro que nós sabemos, né? Principalmente a última ali, né? Deus fala ali dos umbrais da porta, né? Pegar o sangue, nós sabemos que tipifica Cristo ali, né? Eu achei tão bonitinho aquele desenho ali, né? De Cristo ali com um cordeiro ali do lado. Aquilo eu fiquei olhando tanto para esse desenho, que eu queria um desenho assim, de certa forma infantil, né? Que eu consigo entender melhor, né? As coisas assim mais de criança, né? Eu consigo entender com uma coisa grande, né? Mas é claro que nós sabemos isso, mas ao pé da letra, o que aconteceu aqui atrás, não passou impune. Não passou impune. E não passa impune. Depois da semelhança de Cristo, aconteceu a mesma coisa, né? Não foi isso? Ou parecido, né? A vida de Moisés é muito parecida com a de Cristo, em alguns aspectos. Aí aconteceu isso também, né? Querem a morte do menino, vai para o Egito, né, pastor? Vai lá, fica lá. Aí depois vem a profecia, do Egito mandei chamar meu filho, né? Não é porque o meu filho era egípcio, né? Mas porque Deus mandou seu filho para lá. Aquele que está querendo a morte do bebezinho aí, já morreu. Ele queria a morte dele, mas ele já foi, né? Aí chama lá. Aí foi lá, pode ir lá, pode voltar que agora ele vai ser salvo. Né? Foi mais ou menos semelhante ao que aconteceu com Moisés. Amém? Tudo bem? Estão aí ainda? Estão inteiros aí? Tá bom. Espero que vocês possam aproveitar um pouquinho, tá bom? Pode passar mais uma tela, por gentileza. Tá. Eu estava falando comigo mesmo. Aqui é rápido também. Eu vou citar uma coisa que uma vez eu citei numa pregação. Eu estou olhando para essa mesma imagem aqui de Moisés, né? Um dia a gente fala sobre isso aqui, sobre os termos bíblicos, quando fala do Mar Vermelho ali, quando ele se abriu. O termo hebraico, quando fala sobre isso. Mas não vai dar para falar agora. Mas é um termo muito legal. Ali, o que Deus ali abriu? Eu vou repetir uma coisa que uma vez eu coloquei numa mensagem. Sabe quando o povo de Israel ali, ele vê ali, Deus fala para Moisés, né? O que tu tens na mão, o cajado e tal, né? Aí o mar se abre. Aí eu vou fazer uma pergunta que uma vez eu fiz aqui na igreja. Né? Você sabe por que os egípcios morreram no Mar Vermelho?
Sabe por que eles morreram no Mar Vermelho? Eu vou te dar a resposta. Eles morreram no Mar Vermelho porque eles passaram por uma porta que não foi aberta para eles. Deus abriu essa porta para o povo judeu. A porta que Deus abre para alguém é dele, não é de outra pessoa, nem de ninguém. Não é. O Mar Vermelho foi aberto, não uma porta só, né, pastor? Mas como, imagina um portal, né? Foi aberto aquele portal ali. Aí Jesus fala assim: eu sou a porta. Capítulo 10 de João, é espetacular, né? Eu sou a porta. Deus abriu uma porta. Se eles não tivessem passado, não tinham morrido. Passar por uma porta que não foi aberta para si, é que foi o sinônimo da morte. Agora Deus, ele faz a mesma coisa. Deus dá a lei, né? Não vou falar sobre a lei ali, né? Sobre os 10 mandamentos, né? Eu coloquei ali só como uma representação. Aí ele chega lá na porta de Canaã. Aí Deus, ele faz a mesma coisa. Ele abre uma outra porta. Se Deus abriu uma porta para saírem do Egito e entrarem no deserto, aí Deus abriu uma outra porta para eles saírem do deserto e entrarem em Canaã. Deus é o Deus que abre portas. Por isso que ele fala que ele é a porta. Ele é a passagem. Ele é o acesso. Ele é o acesso. E ali foi portais que abriu. Passou por uma coisa, por algo, tomou o lugar de alguém que não deveria. O apóstolo Paulo fala assim: Deus, ele me abriu uma grande porta e eficaz para que eu pudesse pregar o evangelho. Abriu para ele, não para outra pessoa. Se alguém tomasse o lugar dele, seria igual os egípcios, morreriam. Porque o que Deus abriu para mim e para você, é para mim e para você. E se alguém tomar o lugar dessa porta, lembra que nós falamos pode deixar. Deus, ele toma conta das coisas. Deus toma conta. Amém? Entenderam? João 10, 9. Eu sou a porta. Estou com dificuldade aqui com esse mouse aqui. Pode aparecer, é que eu estou com o mouse do computador. Pode passar uma tela, por gentileza. Aí, só para vocês terem uma ideia geral. Eu quero agradecer a Mari. Mari, você está aí, Mari? Quero agradecer ela, porque ela fez ela mandou uma mensagem, né? Dizendo assim: olha, eu acho que talvez tenha alguma data que talvez precisa de ser revista lá no arquivo que nós mandamos, lá de Abraão, de Isaac, está muito colado na época de Abraão e de Isaac, né? Elas não são tão próximas assim, né? Elas não estão tão próximas, né? E eu fiquei feliz, pastor Marcos, quando ela falou isso, que eu comentei até com a Márcia, eu falei: poxa, que legal, né? Ela recebeu o arquivo pelo WhatsApp, não sei se ela leu pelo celular ou pelo computador. Eu não gosto de ler essas coisas pelo celular, eu gosto de abrir no computador. Eu abro ali o meu WhatsApp no computador e aí eu olho ali porque eu me enxergo melhor assim, né? Com mais grandeza. Inclusive o pastor do arquivo também fez isso, aí eu abro por ali, né? Mas assim, eu achei muito legal ela ter pego um detalhe de um erro, no sentido assim, poxa, ela foi assim, ao pé da letra, né? E é isso mesmo. Eu falei para ela: pô, que legal, né? Que legal, né? Porque está muito colado a data ali de Abraão e de Isaac. Se não me falha a memória, está 30 anos ali, e obviamente não 100 anos mais ou menos, né? Abraão, ele se converteu, ele conheceu a Deus ali, ele tinha 75 anos, depois ele tinha ali 99 para 100 anos ali, aí vem o seu filho, né? Então, obviamente, tinha muito mais do que 30, né? E talvez uma coisa próxima a 100 anos, né? E aí ela pegou esse detalhezinho. Pode parecer bobo, mas não, é um detalhe de alguém que está estudando com atenção, de um aluno atencioso. E depois eu quero, inclusive, agradecê-la, se é que ela vai estar vendo, né? Assistindo,
Mas assim, eu quero agradecê-la, porque é isso mesmo, é bacana quando alguém faz uma coisa legal dessa. Ela, para mim, foi digna de elogio. Eu sempre falo para os irmãos, até falei para o Serginho agora há pouco, o Serginho veio aqui, eu conversei com ele, eu falei, ó, tudo pode me ajudar, se precisar mudar alguma coisa, pode falar, enfim. Mas ali é só para vocês terem uma ideia, de uma curiosidade teológica. Muitos livros teológicos colocam essa curiosidade. Entre Abraão e Davi, dá um espaço de mais ou menos 1000 anos. Tenham isso na cabeça. Entre Abraão e Davi, dá mais ou menos 1000 anos. E entre Davi e Jesus, mais ou menos 1000 anos. 1000 anos. Então, entre o chamado, eu vou colocar aqui, tá? Entre o chamado de Deus começar o seu povo ali, Abraão, e entre a vida de Jesus, está exatamente o rei Davi. Está exatamente o rei Davi. O rei Davi está bem no meio de uma linha de tempo. Então tenha sempre isso em mente, para quando você estiver lendo a Bíblia, você ter uma ideia assim de grandeza, assim, né? Sobre espaço e tempo. Então Abraão é mais ou menos, tá bem? Não vai ao pé da letra. Eu olhei num lugar que não é 2000, é 2046. Gente, é arredondado, tá bom? É 2000 anos de Abraão, aí vem mais 1000, aí depois em 1000 anos vem Davi, aí depois em mais 1000 anos, Jesus. Jesus, é o tempo da igreja hoje. Nosso tempo da igreja, de Jesus, é a mesma distância de Abraão para Jesus, é o mesmo tempo que nós estamos hoje, desde a descida ali do Espírito Santo, de Atos capítulo 2, ali, né? Como um vento veemente, vieram sobre eles, e Pedro fez aquele... E há 2 semanas atrás, se não me falha a memória, foi até o dia de Pentecostes, né? Não sei se vocês ficam olhando o calendário judaico. Aí é a festa para eles, né? Aí ele pegou e esse mesmo tempo, 2000 anos, e 2000 anos foi o tempo de Abraão para Jesus. Amém? Pode falar, pastor. Sim, 2000 anos. Como tem aquele louvor que eu gosto bastante, uma vez eu falei aqui numa terça-feira, né? Ele não é do cantor, ele é da harpa, né? Que ele nos fala assim, né? Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. É isso aí. Tudo nos mostra. Principalmente Israel. Que o Senhor pregou há meio ano atrás sobre Israel aqui na terça-feira. Então, Abraão, aí depois vem Moisés, né, 500 anos depois, mais ou menos. 440, não, 500 anos só para arredondar. Então, é a escolha, depois é a lei, depois é o rei, né? Depois a Babilônia é a correção. Poderíamos colocar a Síria também, né, mas a Babilônia é mais relevante, né? É a correção. Aí depois porque vem o Salvador. Então, o Salvador veio depois da correção, porque o caminho tinha que estar preparado, né? Mas isso é uma outra história que talvez vai ser ministrada numa outra aula. Deixa eu passar aqui a tela, que eu não sei qual que é depois. Pode passar. Ah, legal. Ótimo. Então, vou falar um pouquinho aqui de Davi, tá bom? Deixa eu olhar de horário. A primeira aula é um pouquinho maior, né? Lembra que a gente tinha falado de Davi, né? Aí, quando eu estava preparando, né, aí eu lembrei de uma pregação, uma vez o Senhor me concedeu, né, e aí eu estava pregando sobre esse texto, e aí o Senhor foi me dando assim, coisas assim, né, e aí eu comecei a resgatar. É difícil eu marcar assim, né, eu costumo marcar eu faço errado, não faço igual eu, mas eu costumo ter as coisas na memória, né, mas não faço igual eu, marca que é melhor, escreva que é melhor, tá bom? E ali eu comecei a lembrar dessa pregação. Aí de quando Davi, quando Samuel ali, ele vai ungir Davi. Ele vai ungir Davi. Por que Deus escolheu? Aí eu comecei a estudar por que Deus escolheu Davi. E o que é ser pastor? Pelo amor de Deus, eu não estou falando do pastor Marcos, nem de ser pastor da igreja. Eu estou falando do pastor Davi. Tá bem? Estou falando do pastor Davi.
Aí ele chama o pastor, mas não tem nenhum filho? Só tem esses. Ele abre, só tem ele. Não, tem mais um. Mas onde está o moleque? O menino está lá, ele está lá no meio das ovelhas. O que Deus, para ele chamar alguém para ser pastor, ou para ser rei ali? O que tinha Davi? O que eu posso enxergar olhando para Davi? Não somente o coração, já que Deus, no próprio texto fala assim, mas a Bíblia fala que só Deus consegue enxergar o coração, então eu não consigo enxergar. Mas o que eu consigo enxergar então? Se eu não consigo enxergar o coração, porque só Deus consegue enxergar, mas o que Deus me deu para mim poder enxergar? Aí eu pego e coloco Davi, a figura de Davi, e tento enxergar, à luz da Bíblia, entre aspas, simples assim. Aí o que eu enxergo? Que Deus chamou alguém que ele tinha tempo para as ovelhas. Ele dedicava tempo para as ovelhas. Eu estou falando de Davi, pelo amor de Deus, tá bom? Eu falei isso num púlpito de igreja lotada. Deus, para chamar alguém para ser pastor, no caso de Davi, aí ele chama alguém que tem tempo para as ovelhas. Mas ele chamou alguém que tinha um perfume, aí ele tinha cheiro de ovelha. Davi tinha cheiro de ovelha. Não tinha cheiro de escrivaninha, de escritório, poeira, né? Não tinha cheiro de informática. Ele tinha cheiro de ovelha, era o perfume dele. O perfume que Deus escolheu para aquele pastor, para chamar aquele pastor ali para ser o líder, é porque ele tinha um perfume bacana. Mas na roupa dele tinha pelos de ovelha também. Não era aquela roupa impecável, né? Eu estou aqui, modesta parte, estou impecável, né? Bonito, peguei uma roupa limpinha. Não, ele tinha, na roupa dele tinha pelos de ovelha. O moleque está lá no meio da noite, manda chamar agora ele. Manda chamar agora. Não fala para ele tomar um banho de loja, não. Não fala para ele ir no shopping, em Iguatemi, não. Fala para ele vir como ele está lá. Aí ele vem com pelos de ovelha. Aí o pastor, ele tem remédio para as ovelhas. Ele tem. O pastor, ele tem abrigo para as ovelhas. Isso aqui é coisas que Davi tinha. Tá? Eu não estou querendo ensinar alguém a ser pastor, não. Eu estou querendo mostrar como era Davi ali. Aí o Espírito Santo é que explica as coisas. Passa a tela, por gentileza. O pastor Davi, ele tinha alimento para as ovelhas. Ele tinha, porque ele cuida, tem tempo, ele tinha alimento. O pastor, me permita, no diminutivo, não diminuindo ele, mas no sentido assim, carinhoso, o pastorzinho Davi, ele tinha um cajado para ajudar as ovelhas. Um cajado, que é diferente da vara. Ele tinha um cajado, mas esse pastor também, ele tinha uma vara para proteger as ovelhas. Proteger. Se entrar algum bicho aqui, eu vou proteger. Mas esse pastor também, o pastor que eu estou falando, Davi, tá bom? Não estou falando de nenhum pastor, não. Estou falando de um, Davi. O pastor também, ele tem autoridade para corrigir as ovelhas. Ele tinha. Como quem diz assim, estou me chamando lá, é isso que eu estou vendo, eu não consigo enxergar o coração dele. Não consigo, só Deus consegue, então não vou me atrever a isso, só se Deus mostrar. Já que em Amós, Deus fala, eu não farei coisa alguma sem antes mostrar os meus segredos aos meus servos, os profetas. Isso. Aí se Deus mostrar, beleza. Ele mostrou. Como ele mostra muitas vezes. Mas ele tem autoridade. Aí eu via isso. Aí, mas vocês estão querendo o quê comigo? Vocês estão querendo ficar em festa, aí na casa. Deixa eu ficar com os meus bichinhos aqui cuidando deles. Não, estão te chamando. Teu pai está lá. Teus irmãos são mais velhos, está lá. Você tem que ir. Samuel está lá. Samuel, o último juiz, está lá. Tá bom, vai. Tá bom. Aí ele prepara todas as ovelhas. Ele não sai correndo e deixa as ovelhas à revelia. É isso que eu estou enxergando ali. Ele deixa elas cuidando. Quem sabe chamou alguém, um outro pastor. Olha, fica aqui, porque estão me chamando lá, não sei para quê. Isso é ser pastor. Isso é ser pastor. Pastor de ovelhas. Tá bem? Pastor de ovelhas. Porque eu não sou Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Amém? Aí depois que eu preguei, vieram os pastores falar comigo. Ai, meu irmão, acho que eu estou em tanta falha. Inclusive lá no nosso curso teológico, tinha pastor que era nosso aluno, né? Lá no detalhe, né?
Aí falou assim, nossa, eu acho que eu estou em tanta falha. Eu falei, olha, quem mostrou a tua falha não fui eu não, tá? Pelo amor de Deus, né? É Deus que trabalha essas coisas na nossa vida e no nosso coração. Eu só analiso a Bíblia. É como eu gosto de falar assim, né? Que o meu negócio é a Bíblia. Né? Não é ficar viajando aí, né? Mais uma telinha, por favor. Lembra quando nós falamos, né? Eu sou o bom pastor, né? Aí o bom pastor, ainda falando de Davi, né? Aí Jesus ele fala assim, a semelhança de Davi. Todas aquelas características pertencem a Jesus também, lá de ser eu sou o bom pastor. Porque imagina todas aquelas características maximizadas, muito melhores na vida de Jesus. Mas aí Jesus ele também fala uma coisa semelhante a Davi. Não que ele fala em si, ao pé da letra, mas ele fala uma coisa semelhante a Davi. Jesus ele fala assim, eu sou o bom, e o bom pastor faz o quê? Pelas suas ovelhas. Aí eu deixei aqui, né? Eu vou parar, eu vou pular a parte ali que Davi louva a Deus. Ah, achei tão bonitinho, olha aquele ali é Saul, tá bom? E ali Davi, a corpinha ali. Ou de Golias, não quero falar de Golias também não, tá bom? Não quero, mas eu quero falar daquele primeiro lá em cima, porque o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele dá. Aí ele chega diante de Saul, né? Ele não aguentava aquele incircunciso do Golias lá, falando mal do Deus de Israel, né? Não aguentava ouvir aquilo. Fico irado com isso, Davi, né? Fico irado, não aguento, né? Não aguento. Aí ele chega e coloca o seu currículo. Você vê, né? Quem aqui já não mandou currículo para alguma empresa, né? Deixa eu mandar meu currículo, né? Meus feitos, né? Meu histórico escolar. Aí Davi coloca, o currículo dele era dar a vida pelas suas ovelhas. Ele falou, olha, eu já tive que lutar, eu já tive que vencer um leão e matar um urso, por causa das ovelhas. Ele já teve que fazer isso, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Se tiver que ficar alguém vivo aqui, entre a ovelha e o pastor, eu estou falando de Davi, hein? As ovelhas sobrevivem. Eu posso ser substituído por um outro pastor, mas as ovelhas não. As ovelhas são a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a íris de Deus. É esse colorido. Amém? Está muito duro? Está entendendo? Está entendendo, Vilma? Está entendendo, Mônica? Amém. Eu sei que estão. Essa é uma pergunta daquelas que eu sei a resposta, né? Que eu sei que você está entendendo. Eu sei que todos estão entendendo. Está entendendo, Marli? Tá. Edson? Amém. Aqui passa mais uma tela, rapidinho, por gentileza. Ai, Salomão, tão bonitinho ali, Salomão. Ali, vamos cortar a criança no meio. Gostou de pregar sobre essa passagem, né, pastor? Meu Deus do céu, essa é uma autoridade que é difícil encontrar, né? É a convicção de tomar uma decisão difícil. Essa é a regra, né, pastor? É a convicção quando um pastor, o pastor Marcos, Elias da Silva, aí tem que tomar uma decisão, né? Uma decisão difícil. Estou falando, mandar cortar, mas tem que tomar uma decisão difícil, mas tem convicção que é de Deus. Tem convicção que é de Deus. Esta uma das mensagens dessa passagem bíblica. Não ao pé da letra, vou mandar serrar a criança. Mas é a convicção de que uma decisão difícil tem que ser tomada. E eu sei que Deus quer isso. Essa é uma... Eu fico lendo essas passagens e a gente fica lembrando das pregações. Né? Aqui, ó, só para uma curiosidade, já que a gente está dando uma geral assim, no Antigo Testamento, Cantares, Salomão escreveu quando ele era garoto. A nossa vida, fica isso para ti, tá? A nossa vida ela é colocada nesses 3 livros de Salomão. Os 3 livros de Salomão, ela é um resumo da vida de todas as pessoas. Cantares que fala do jovem, da sua noiva, da sua amada, como ela é bela, o corpo dela, os detalhes. Ali está falando da juventude.
Aí chega em Provérbios, é a meia-idade. Ele escreveu na sua meia-idade, quando fala assim daqueles provérbios de sabedoria, né? Olha, faça isso, cuidado com o vinho, cuidado com essas coisas. Ele está dando uma série de ensinamentos. Aí ele chega no final da sua vida de Eclesiastes, né? De Eclesiastes. Aí ele fala assim que, ele fala muitas vezes coisas de Eclesiastes, assim, aí ele chega a falar, é melhor estar na casa de luto do que na festa, porque na casa de luto eu faço reflexão para a minha vida, porque tudo era vaidade. É muito gostoso pegar a Bíblia e anotar todas as vaidades que ele cita ali, né? Eu tenho isso marcado em algumas leituras bíblicas, né? Algumas palavras específicas, essa é uma delas, né? E depois especificar todas elas, né? Todas elas. Aí ele fala assim, porque tudo era vaidade, né? Eu fiz, eu aconteci, capítulo 2, né? Eu comprei, eu adquiri, eu plantei, tudo que me veio aos olhos eu consegui e fiz. Mas depois de tudo isso eu vi que isso daqui era tudo sem valor. Era um valor muito pequeno, porque tudo isso era vaidade. Era uma nuvem que passa. Era uma nuvem que passa muito rápido. A nossa vida está aqui, ó. Quando nós cantares jovens, os garotos ali. Eu gosto muito da mocidade, eu tenho um carinho muito grande, porque eu fui líder da mocidade muitos anos, muitas vezes. Então, eu tenho uma proximidade, sempre tive com a mocidade, talvez por isso. Mas a meia-idade aqui, a maioria é provérbios. E alguns que são um pouquinho mais, uma idade mais avançada, é Eclesiastes, o pregador de assembleia, Eclesiastes. Aí vem Eclesias, que vem igreja, né, pastor? Mas aí é grego. Aí ele vem, a nossa vida está colocada aí nesses escritos de Salomão. Passa mais uma tela, por gentileza. Deixa eu ver se é a última ou é a penúltima. Acho que é a antepenúltima. Aí eu vou só fazer um comentário aqui que eu não poderia deixar de fazer. Não dá para ver direito ali, né? Mas não tem problema, não. Deixa eu apagar, porque aquela minha auxiliar, não sei onde que ela está, minha ajudante. Aí um outro dia ela me ajuda. Hoje eu também não ia querer. Aí o outro dia ela me ajuda. Ali é depois de Salomão, todos sabem, né, que o reino de Israel foi dividido. Mas eu quero falar uma coisinha para vocês aqui. Lá vai o Ambrósio querer, né, pregar de novo. Né? Tem coisas que fazem parte, parece que do DNA, então, né? Então, mas aí eu tenho que me moderar, porque é um ensinamento, mas eu vou ter que colocar um toquezinho. Né? Ali não dá para ver aí, talvez no Word que nós mandamos dê para ver melhor, né? Talvez. Né? Depois que Salomão morreu, todos nós sabemos, né, que o reino de Israel foi dividido, ele era um reino só, as 12 tribos, os levitas separados, né? Mas aí foi dividido, Roboão, filho de Salomão, ficou com as tribos do sul, ficou Judá e Benjamim, e Jeroboão, né, ficou com as tribos do norte, as outras 10, Efraim, Manassés, Azer, Zebulon, Dan, Gade, Manassés, Efraim foi a maior de todas. Ficaram. Mas só para vocês terem uma ideia, porque é um reino dividido. Cuidado, tá bom? Fica essa dica. Cuidado com divisão. Eu gosto de matemática. Eu dei aula um pouco de matemática. Uma época na minha vida eu dei aula de matemática em 2 escolas. Eu gosto de matemática. Fazer o quê? Não tem problema. Não é melhor nem pior. É um gosto só. Eu gosto de matemática. Olha só, a parte verde ali do mapa, a parte verde, isso, está ali, eu estou vendo o mouse ali, a parte verde era o reinado de Saul. O reinado de Saul era aquela parte verde. Se você quiser, eu te trago depois a enciclopédia, ela é pequenininha. Eu estava com ela comigo, eu tirei ela, preparei ontem à noite o material já para deixar para hoje, mas eu não trouxe. A parte verde é o reinado de Saul. A parte rosa foi o reinado de Davi. Olha como Davi aumentou a terra de Israel. Só para ter uma ideia de grandeza, tá bom? Não estou falando quantos quilômetros quadrados eram e passou a ser. Até poderia, mas só para ter uma ideia de grandeza. Lá em cima, lá na parte em cima superior, do primeiro ainda
tem uma parte ali que é de Salomão. Salomão, ele tem uma parte lá em cima, que está em amarelo, que não dá para enxergar muito bem, mas lá em cima ainda tem uma partinha de Salomão, que Salomão ainda colocou ali alguma coisa a mais, ainda aumentou um pouquinho. Porque quando eles eram unidos, a tendência era crescer. E estava indo. E era para aumentar até onde Deus tem reservado para eles. Porque até hoje, nunca eles conseguiram a terra total deles. Até hoje, nunca. Só vão conseguir depois, no final da grande tribulação. Aí Jesus vai vir e vai colocar as coisas certas. Né? Mas isso é uma outra... obrigado. Aquele pedacinho que o irmão pintou, não sei se foi o Márcio que pintou, ou o Serginho. Isso, aquele ainda foi um adendo ali de Salomão. Quando o reino de Israel se divide, ele não fica do mesmo tamanho. Ele fica menor do que era. Não é assim que pegou uma parte assim, de Israel, e dividiu assim. Ficou norte e sul. Não ficou assim. Erro teológico. Erro de quem não quer estudar a Bíblia. Que nós pregamos sem estudar. O Ambrósio vem, prega e não estuda. Quando você estuda os mapas, você vê que a terra de Israel, depois da divisão, ela não ficou desse tamanho. Proporcionalmente, ela ficou assim, ó. Ficou menor. Rapidamente, eles começaram a perder territórios. Rapidamente, eles começaram a perder áreas para outros povos. Porque eles se enfraqueceram de tal forma que eles ficaram menores do que eles eram anteriormente. A divisão do povo de Deus, gente, eu estou falando literalmente do que aconteceu ali naquela época, coisa ali de 900 anos atrás, antes de Jesus, mais ou menos ali, tá? Não vai ao pé da letra do Davi, é 1000, então eu jogo um pouquinho mais ali, menos, né? Retroagindo para Jesus. Então 950 anos ali. A divisão, ela traz perdas. A divisão não traz só, dividiu. Se você somar as duas partes, já não daria mais o todo. Não daria. Se você somar as duas partes depois de dividido, já não daria mais o todo, porque começou a ser invadido por vários outros povos, inclusive até a aniquilação total, praticamente, do Reino do Norte. Inclusive a aniquilação quase que total do Reino do Norte. Eles começaram a perder. Gente, cuidado. Por gentileza, encarecidamente, vou fazer igual o apóstolo Paulo fala para a igreja de Gálata. Encarecidamente, cuidado com esse fator da matemática, divisão. Cuidado com isso. Cuidado. Alguém que queira dividir, deixa lá. Siga encarecidamente, humildemente, esse irmão está falando. Encarecidamente. Considere então na matemática a soma e a multiplicação, e não a diminuição e a divisão. Cuidado com essa matemática. Amém? Entenderam? Entenderam que depois da divisão a soma das partes era menor do que no início? Entenderam? Ficou complexo? Quer que eu faça ali uma fórmula matemática? E igual a MC ao quadrado de Albert Einstein. Bacana nessa fórmula. Não vou escrever isso. Quer ver que resuminho legal? Vocês que gostam de teologia, que eu sei que muitos aqui gostam, todos vocês gostam, mas eu sei que alguns vêm falar, né, de vez em quando no particular. Quer ver que legalzinho? Pula uma tela, por favor. Está quase acabando. Só um resuminho. 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, sempre no Antigo Testamento a gente fala no masculino, tá bom? No Novo Testamento a gente fala no feminino, é primeira epístola, segunda epístola, é terceira João, é feminino porque é carta, epístola. No Antigo Testamento a gente fala no masculino porque são livros, né? Não é primeira, é primeiro Reis, segundo Crônicas, sempre no masculino, no Antigo Testamento, e no feminino, no Novo. Olha, 1 e 2 Samuel. O autor, todos eles são anônimos, né? Mas assim, tem uma indicação, né, de estudos. Né? Eu coloquei ali a indicação mais forte que tem,
que provavelmente foi Samuel, ali, primeiro e segundo reis, muitos falam que talvez tenha sido Jeremias, e crônicas, esse é muito assim, os estudos mostram com um percentual muito grande de acerto que talvez tenha sido Esdras, ninguém sabe, tá? Como é um estudo teológico, eu coloquei ali. A data mais ou menos, 1000 anos ali, né? Mais ou menos 500, 550 e 450, o pastor já falou, né? Na aula passada, que o Antigo Testamento ele termina em Esdras e Neemias, que eu vou repetir isso na próxima tela, que é o último. Mas eu só quero colocar uma situação ali. O motivo e o momento em que foi escrito. O motivo. Vocês vão ver que bacana aqui. 1º e 2º Samuel foi o momento da insatisfação. Eu quero um rei, eu quero ser igual aos outros. Escrito fala sobre essa história. Eu quero ser igual aos outros. Eu não me conformo da minha igreja ser como ela é. Eu quero ser igual às outras. Eu quero ser igual aos outros. Momento de insatisfação. Ali é o momento da transição entre a teocracia, dos juízes, né, irmãos Aldo? A teocracia que ela veio a ser, e depois passou para o reinado, né? Mas ali, o 1º e 2º reis, ele foi escrito no momento em que eles estavam exilados. Pouca gente sabe disso, viu? Pouca gente sabe disso. 1º e 2º reis foi escrito no momento do exílio, quando eles estavam lá na Babilônia. Estava sendo escrito 1º e 2º reis. Eles tinham vários escritos soltos, dilacerados. Aí eles acabaram juntando esses escritos ali, quem sabe Jeremias, e ali no momento do exílio é que ele começa a reescrever, talvez Jeremias, ou alguns dos seus auxiliares, começa a escrever ali 1º e 2º reis. Tanto é que 1º e 2º reis fala muito sobre os erros, sobre as falhas, mostrando para eles que estavam exilados o porquê que eles estavam lá. Falam do Reino do Norte, de todas as coisas erradas. Ali o Reino do Norte praticamente ninguém servia para nada. O Reino do Sul ainda tinha alguns bons, né? Mas do Reino do Norte então, mas mostrando por que eles estavam naquela situação. 1º e 2º reis. É a época do exílio, pouca gente sabe disso. E a pessoa prega de vez em quando, mas não dá nem essa brechinha para trazer esse ensinamento muitas vezes. Não estou falando nota, estou falando no âmbito geral. Não traz essa situação. Então foi escrito para isso, para mostrar os erros. Por que vocês estão passando isso? E aí, logo depois, pouco tempo depois, a saber 100 anos, 1º e 2º Crônicas, quem escreveu talvez tenha sido Esdras ou algum ali homem próximo a ele, escreve, para que ele escreve? Para reanimar as pessoas. Primeiro Crônicas é a maior genealogia que tem na Bíblia. Não é Gênesis, não é Jesus, é ali. Ele estava conectando o povo que estava voltando para Jerusalém com a palavra de Deus. Falou, olha, vocês são dessa geração, por isso que é tão grande aquela genealogia, vão vários capítulos. Não pule, não pule. Aí ele escreveu para quê? Para animar. 1º e 2º Crônicas é escrito, fala muito, principalmente sobre Davi, fala pouquinho sobre Saul, mas logo pula para Davi. É falado de uma forma vitoriosa. Olha, nós somos filhos de Deus. Deus ele está nos levantando. Ele está nos conectando ao passado e está nos erguendo agora. Deus é assim. Deus é assim. Ele mostra os nossos erros, mas ele nos levanta também. Ele não nos deixa abatido, não. Ele fala assim, olha, Ambrósio, você errou em tal coisa, mas a minha mão está estendida para você. Esse é a minha mão estendida para você. O que é aqui? 1º e 2º Crônicas. Quando eu estou voltando para Jerusalém, Ambrósio, se anima. Aí acabou a pandemia, ou está acabando pelo menos, ou está diminuindo, ou está bem melhor do que estava antes. Vamos te animar, Ambrósio, fortalece, arregaça as mangas, vamos lá, eu sou o mesmo Deus do passado. Isso é 1º e 2º Crônicas. Isso é 1º e 2º Crônicas. Por isso que foi escrito 1º e 2º Crônicas, para reanimar a fé, reativar a fé de um povo que estava voltando para uma cidade. Poxa, mas agora eu voltei para a igreja, cadê os irmãos, cadê isso, cadê aquilo, não tem nada. Ambrósio, eu estou te conectando ao povo de Deus. Então se anima, olha para Davi, olha para as vitórias, se anima. Esse é 1º e 2º
Crônicas. Por isso que as coisas da Bíblia não são assim, por acaso apareceu. Não é por acaso. É o Deus que tem tudo sob controle, que conectou as coisas. Conectou. Então, ali mostrando sobre o momento da teocracia, e depois do reinado, e depois mostrando os erros ali, dos antepassados, porque eles estavam na Babilônia, e depois quando eles estavam voltando ali para Jerusalém, que é uma primeira e segunda Crônicas, é muito gostoso de ler. Eu sei que no começo é difícil, meu Deus do céu. Fala da genealogia até mesmo pelas tribos, é difícil. Mas mantém-se firme e forte, porque vai chegar nos outros textos. Aí você vai ver como Deus ele anima. Ele me anima lendo a Bíblia. Ele me anima. Eu leio assim, bem feliz. Amém? Entenderam um pouquinho? Entenderam? Entendeu, Esther? Estrela, não falei de você, né? A tua xará principal, né? A rainha Esther, rainha da Pérsia, mulher de Deus espetacular, né? Também não falei da tua irmã, né? Douglas, Abelha, né? Débora, né? Não falei, mas aí não dá para falar sobre tudo, tá bem? Quem sabe num outro momento eu vou falar e eu vou olhar um monte para você. Esther, passe para a última tela, por gentileza. Aí aquilo que o pastor já citou na última aula, né? Quando ele falou o esboço assim da linha do tempo sobre o Antigo Testamento. Aí o pastor até fez uma brincadeira, me permita me apropriar do que o pastor citou, né? Que aí ele fez a pergunta assim: onde que termina o Antigo Testamento, né? Zacarias, Malaquias, né? Onde que termina, né? O Antigo Testamento, né? Aí o Antigo Testamento, ao pé da letra, de forma histórica, não termina em Malaquias, né? Mas termina em Neemias, né? Esdras e Neemias é o final do Antigo Testamento, é o final. Eu não lembro se vai ter algum momento que vai falar sobre o período intertestamentário, eu não me lembro, mas termina ali a história do Antigo Testamento, nessa reconstrução. Então, lá em cima, na Babilônia, é quando era primeiro e segundo reis, sendo escrito ali, passado para o povo. Eles já sabiam daquelas histórias, só que ela não estava catalogada num livro conclusivo, um livro adequado para se ler uma história completa, né? Estava só em fragmentos. Ali, talvez, Jeremias ou algum outro concatenou e fez aqueles 2 livros, que na verdade no hebraico é um livro só. Sempre quando a gente fala 1 e 2, no hebraico é um só. E depois ali quando eles estavam ali na reconstrução da cidade, eu coloquei ali uma coisa que eu acho que vai ser bacana, se vocês não leram. Em Jerusalém tinham 12 portas. 12. No outro momento, se o Senhor permitir, depois a gente explica o que significa essas 12 portas para o Novo Testamento. Eu não quis colocar para não, entre aspas, invadir o Novo Testamento. Eu não quis fazer a invasão do Antigo Testamento, né? O Novo Testamento vai ser um outro dia que nós vamos falar sobre isso. Mas as 12 portas que eu coloquei, elas se conectam ao Novo Testamento. As 12 portas. Em Jerusalém, haviam 12 portas lá. Eu coloquei lá na apostila.